Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Tambaroto Motomecânica. Olha como é que estamos isso aqui, uma, duas, três, quatro Tenerés e uma G650 GS. Bruno, Raik, estão aí dando uma geral na GS, mas o nosso foco é esse, como vocês perceberam aí. Yamaha Teneré 250, ano 2019, com 29 mil quilômetros rodados. E eu já estou com tudo dela aqui em cima. Válvulas já foram reguladas, como é de costume. Válvula de escape presa e válvula de admissão estava ok. Já viemos aqui para a bancada, temos um filtro de ar que está ok, não será substituído. Temos uma vela aqui que talvez será, vou avaliar melhor. Filtro de combustível será substituído, já está aqui. E um fio e um corpo de injeção relativamente sujo vai ser limpo. Aqui no motorzinho de partida, como sempre nessa posição, escovinhas ainda com bastante material para gastar, então não serão substituídas. Olha eu aqui para conversar com vocês. Estou aqui com essa moto da revisão que vocês estavam acompanhando. Vocês perceberam que ali na parte do meio que eu falo da corpo de injeção, válvula, sonda lambda, motor de partida, vela, tudo isso é passado por verificação, e aí eu monto tudo e mostro a frente e mostro a traseira. Eu não mostrei nada disso. Essa aqui foi uma moto que correu tudo muito bem, é uma moto muito nova, 29 mil quilômetros, e mais do que isso, muito bem cuidada. É uma moto que tudo sai e tudo entra com muita facilidade. Por quê? É uma moto que nunca sofreu quedas, é uma moto que nunca sofreu pancadas, então é muito comum as bananas de suspensão saírem com dificuldade quando você tem alguma batidinha, por menor que seja. Mas eu vim aqui não foi para falar exclusivamente dessa moto. E os assuntos que eu vou tratar aqui não tem a ver com essa moto. É porque eu quis usar toda essa temática para poder falar. E eu queria falar sobre a questão de custos de manutenção. Existem manutenções que são mais em conta e existem manutenções que demandam um pouco mais de dinheiro, falando diretamente. Quando eu passo orçamentos aqui, eu tenho feedbacks às vezes de um preço legal, tenho feedback de poxa, eu não pensei que fosse tão caro. E a questão de ser caro ou ser barato, às vezes ele vai de encontro a uma questão de comparação, mas ela também vai de encontro com o que se espera gastar. É claro que a gente não quer gastar dinheiro à toa, e a gente não quer gastar muito dinheiro, e seja com o que for. Existem prioridades, lógico. Porém, quando a gente vai fazer uma revisão num veículo, a gente tem que ficar esperto porque a gente pensa num dado valor e esse valor pode, às vezes, até dobrar ou triplicar. Pensa numa obra, construção. Começa uma construção, o pedreiro vai lá, passa aquela lista inicial para você, e aí quando você vai ver, você gastou 50% a mais, às vezes você gastou 100% a mais. Uma obra que você ia gastar X, acaba gastando 2X. Isso também acontece com as manutenções, tanto de carro e de moto. Você vem aqui com orçamento X, na revisão, eu passo lá meu pacote, a revisão custa X. Mas aí vai surgindo um filtro de ar, um filtro de combustível, vai trocar óleo, filtro de óleo, uma vela, você identifica uma caixa de direção que tem um calo, você tem que substituir, aí você tem o custo da peça, você tem o custo da mão de obra. E aí que vem a questão de adicionais da mão de obra. Dentro da minha manutenção, já que eu estou falando aqui da parte da frente, de parte de direção, eu desmonto tudo para limpar e lubrificar. Mas não está incluso a substituição daqueles rolamentos, porque emprega a aplicação de mais mão de obra, de mais tempo e de ferramentas específicas. Eu já mostrei alguns outros vídeos que eu tenho ferramentas específicas para sacar essas pistas de rolamento e também o rolamento da coluna de direção, que ele é chatinho de tirar e ele é chatinho de colocar. Então sempre tem um adicional, obviamente, da peça e de uma mão de obra. Um detalhe, é claro que a mão de obra de substituição de um rolamento de caixa de direção dentro da revisão é diferente, é mais baixo, porque já está tudo desmontado e eu considero isso. Quando eu passo, eu digo, dentro da revisão fica X, porque eu já estou desconsiderando o fato de que eu não vou ter que desmontar tudo. Isso também implica em balança.
Você identifica uma bucha estourada, buchas do link estourada nas tenerés mais antigas, Hollanders, você vê um rolamento estourado, então você muitas vezes precisa, óbvio, adicionar o valor dessas peças e adicionar a beiradinha, que eu falo assim, de mão de obra, porque aí eu tenho que retirar rolamentos, eu tenho que aplicar rolamentos e tudo isso tem ferramenta e às vezes pode dar muito trabalho. Teve um parzinho de rolamentos de uma moto que me deram muito trabalho. Eu perdi, vou resumir, você espera que você arranque 2 rolamentos, coloque 2 rolamentos e tá tudo certo. Mas eu acabei colocando 4 ou 5 rolamentos, vamos falar assim, porque eu tive que retirá-los novamente, porque deu problema, aconteceu alguma coisa ali, era um cubo que já tinha embuchamento, então esses embuchamentos eles são muito bons, mas eles vão gerando efeitos colaterais que, para resumir, eu apliquei, não, eu percebi que não tinha ficado legal, e na volta que eu dei com a moto, o rolamento menor já tinha estourado. Eu já cheguei de volta aqui na oficina com o rolamento traseiro estourado e tive que desmontar tudo de novo. E aí, para entender o que estava acontecendo, eu acabei atrasando mais um dia a entrega da moto, mas já se passaram de hoje algumas, me perdi no tempo, mas já se passaram pelo menos 2 semanas e eu sei que está tudo bem. Então eu fico feliz que eu consegui resolver aquele problema. Então estou entendendo que às vezes a gente passa um valor de mão de obra antes, e eu costumo passar esse valor antes, já porque eu preciso de aprovação. Tudo que é feito na motocicleta é mandado a aprovação para o proprietário. Eu não saio trocando tudo e depois eu falo para ele que precisou trocar. Eu pergunto, mesmo que essa peça realmente necessite ser substituída. Exemplo, não é o caso dessa moto aqui, que ela usa um filtro de ar de papel, que ele é comumente substituído. Por exemplo, dessa moto eu não substituí, ele estava em bom estado, era um filtro novo. Eu só dei uma sopradinha de leve e retornei com ele para o lugar. Mas nas tenerés mais antigas, de 2015 e anteriores, você tem um filtro de espuma que ele pode se deteriorar e aí você tem que colocar outro filtro. Mas mesmo assim, eu espero a aprovação do proprietário para ele fazer a substituição. E é claro que isso tudo tem o custo da peça e nesses casos não tem acréscimo de mão de obra porque simplesmente eu tirei um filtro e coloquei o outro, basicamente, sem entrar em muitos detalhes. No final das contas, o que eu queria falar aqui é quanto a isso, de prestar muita atenção quando vocês vão pedir um orçamento e tudo mais, seja para o que for. Pensem direitinho, às vezes, antes de questionar, ou às vezes você nem questiona, mas você acha caro. Caramba, fui fazer tal coisa, ficou tão caro, e aí você acaba fazendo tudo, mas aí que às vezes você pode perguntar. Não tem problema perguntar. Quando alguém me pergunta, nossa, por que tal coisa custa tanto para fazer? Eu falei, custa esse valor porque para fazer esse procedimento eu preciso fazer isso. Eu preciso aplicar as ferramentas específicas essa. E eu tenho toda uma responsabilidade em torno disso. Existe garantia de serviço. Eu não posso simplesmente fazer aqui o meu serviço, botar a moto na rua e acabou. Não, quebrou, tem que fazer de novo, não tem garantia. Não é assim. Tudo tem que ser avaliado. Você não pode fechar os olhos do seu cliente e deixar que ele se lasque para lá. Ele depositou uma confiança em você e aí você tem que depositar essa confiança em cima da motocicleta para que tudo corra bem. Eu acho que vou resumir nisso aqui, que era o que eu queria falar, de terem muito cuidado com essa questão. E aí eu entro numa média de valores. Eu tenho muito medo quando eu vou fazer o orçamento, seja para o que for, e ele fica muito barato. Às vezes é melhor você achar caro, porque aquele cara que está cobrando caro, a tendência dele saber o que está fazendo é muito grande. Não é uma garantia, mas é muito maior do que aquele que cobra baratinho. Você vai lá e faz, e pode ser que ele faça pelas metades.
Pode ser que um cara passe um orçamento reduzido para você, porque você deu aquela choradinha, mas aí quando ele chegou no meio do caminho da manutenção, começou a complicar, apareceram coisas que não deveriam aparecer, aí ele já pensa que ele cobrou um pouco menos, ele vai, faz mais ou menos também, e no final de tudo ele junta tudo, fecha, bota um laço vermelho bonito e te entrega. Essa é a questão. Eu escuto essas coisas aqui. Às vezes eu passo um orçamento, ó, para fazer tal coisa, custa em torno de tanto. Aí a pessoa faz em outro lugar e eu curiosamente pergunto quanto que pagou, a pessoa responde. Mas aí você vê que o serviço, ou até mesmo a pessoa vem falando, poxa, pois é, eu podia ter vindo aqui fazer com você, eu fiz com outro cara lá que me cobrou X, estava bem mais barato, só que eu não gostei do serviço. Aí você vai olhar, foi um serviço feito pelas metades, porque a pessoa cobrou barato, ela percebeu que ela ia tomar um prejuízo, e o prejuízo ele não é só financeiro, é questão de tempo, e tempo é dinheiro, vamos falar assim logo. Se eu gasto muito tempo numa manutenção que eu cobrei barato, eu tô diminuindo o tempo disponível ou eu estou alongando outras manutenções que eu posso fazer com mais calma e eu deveria correr. Bom, se eu ficar aqui falando sobre isso, eu vou ficar horas, e aí vai virar podcast, e não é o intuito aqui no momento, é só de realmente falar sobre essa questão de orçamentos, alto, baixo, médio, cuidado. Cuidado, pesquise bastante, dê uma olhada aí nos trabalhos do profissional que você está contratando, para você não se enrolar achando que está tendo uma vantagem, mas acaba no final gastando o dobro, porque você vai gastar aquilo que você já fez e vai ter que levar no outro profissional para poder consertar. Eu agradeço a você que esteve até aqui em mais esse vídeo, com toda essa paciência. Eu estou aqui falando baixo, falando tranquilo. Eu costumo fazer os vídeos mais para cima, mas está tudo tranquilo, tudo certo. É só porque eu queria fazer essa abordagem um pouco diferente. Não é inscrito no canal? Se inscreva, deixa o seu like. Acompanhe aí vários vídeos de Teneré, tem bastante, a lista é extensa. Também temos Phaser, Lander, por aí vai. Crosser, Bros, CG, BMWs, algumas tem aí também. Esse foi mais um vídeo da Tambaroto Automecânica. Grande abraço e tchau.